Como pai e mãe podem se manter unidos nas decisões sobre os filhos? Um dos pilares da saúde emocional da família é a unidade parental. Quando pai e mãe caminham na mesma direção, os filhos encontram segurança, clareza de limites e estabilidade emocional. Quando essa unidade se rompe, a casa entra em um estado silencioso de tensão. Não porque os pais não amem os filhos, mas porque as decisões deixam de nascer de uma aliança e passam a nascer de posições individuais. Preste atenção. Filhos observam muito mais do que escutam. Eles percebem rapidamente quando pai e mãe pensam de forma diferente sobre regras, sobre limites, disciplina e valores. Quando isso acontece, a criança ou adolescente tende a explorar essa divisão não necessariamente por maldade, mas porque todo ser humano procura o caminho de menor resistência. Filhos são astutos desde o nascimento. Por isso, o primeiro princípio para manter a unidade parental é compreender que o casal precisa conversar antes de decidir diante dos filhos. Decisões importantes não devem nascer no calor de um conflito familiar, mas em momentos de diálogo entre marido e esposa. Isso cria clareza e consistência. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Esse princípio se aplica profundamente à parentalidade. Quando os pais caminham em acordo, os filhos recebem uma mensagem clara sobre direção e limites. O segundo princípio é entender que a unidade não exige que os dois pensem exatamente igual, mas exige respeito e construção de consenso. Marido e esposa têm histórias diferentes, temperamentos diferentes e percepções diferentes sobre educação. A unidade nasce quando essas diferenças são conversadas com maturidade. Em Efésios 4:2 lemos: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa postura de humildade é essencial nas decisões familiares. Muitas vezes, um dos dois precisa ouvir mais, reconsiderar posições ou ajustar expectativas. O terceiro ponto muito importante é evitar discordância pública diante dos filhos. Quando pai e mãe se corrigem mutuamente na frente das crianças, a autoridade familiar se fragiliza. Isso não significa esconder conflitos, mas aprender a resolvê-los em privado. Provérbios 25:9 nos orienta: defende a tua causa contra o teu próximo, mas não revele o segredo de outro. Dentro da dinâmica familiar, isso significa preservar o respeito e a honra do cônjuge diante dos filhos. O quarto ponto a observar é lembrar que a autoridade parental ela é compartilhada. Nem o pai governa sozinho, nem a mãe carrega toda a responsabilidade. A Bíblia apresenta a criação dos filhos como missão conjunta. Efésios 6:4 diz: pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto fala no plural. Isso revela que a formação espiritual e emocional dos filhos não é tarefa isolada, mas missão do casal. Outro aspecto importante é compreender que os filhos precisam perceber que pai e mãe estão do mesmo lado. Quando isso acontece, o ambiente familiar se torna mais estável. Os filhos podem até discordar das decisões, mas sentem segurança quando percebem coerência entre os pais. Do ponto de vista psicológico, crianças e adolescentes se sentem mais protegidos quando os limites são claros e consistentes. Finalmente, existe um princípio espiritual que sustenta toda a estrutura familiar. O casamento precisa permanecer como a primeira aliança dentro de casa. Quando o casal protege essa aliança, as decisões parentais se tornam mais equilibradas. Gênesis 2:24 declara:
Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Escute isso, por favor. A parentalidade nasce dessa união. Quando o marido e esposa permanecem conectados, dialogando, orando juntos e buscando sabedoria, as decisões sobre os filhos deixam de ser campo de disciplina e passam a ser expressão de parceria. E quando os filhos percebem essa unidade, eles aprendem algo que nenhuma regra consegue ensinar, que o amor entre pai e mãe é o alicerce da casa. Essa resposta agregou valor à sua vida? Te abençoou? Compartilhe com 3 pessoas. Pensa aí, 3 pessoas. Isso. Manda para elas esta mensagem. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso canal é muito relevante. E aí ele espalha ainda mais nossa mensagem, ok? Vamos terminar como sempre, mas antes dá o seu joinha e se inscreva no meu canal. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima resposta que eu vou dar para a próxima pergunta.